Olá, seja bem-vindo ao programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Edmelo, mais uma vez pela Astral TV, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha em São Paulo, capital, regiões metropolitanas, e você em Campinas e região, muito obrigado através do canal 47.1. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, e aqui nós trazemos sempre um case de sucesso. Falando em case de sucesso, a minha convidada é advogada, auditora, gestora, pós-graduada em Direito Privado, especialista em advocacia criminal, sócia proprietária do escritório Arantes Advocacia, engajada nas lutas em defesa da mulher advogada e dos animais. Ao meu lado, a apresentadora do podcast Sofá Jurídico, Fabiana Arantes. Seja bem-vinda. Muito prazer, Ed. É um prazer estar aqui no seu programa, com esse público maravilhoso. Que alegria. Sofá Jurídico, esse é o nosso tema. Um podcast maravilhoso, trazendo sempre especialistas do mundo jurídico, tirando dúvidas, passando para você muitas informações. E é claro, Fabiana Arantes, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. É preciso. Música linda. É, a música aí Maria Maria, da Elis Regina, né? Ela me inspirou quando eu resolvi entrar nessa empreitada aí de apresentar o Sofá Jurídico. Entendi. E essa música, ela traz muita força, ela realmente traz essa garra que a gente tem aí para enfrentar todas essas coisas do dia a dia, né? E foi ela que me inspirou. Elis Regina inspira o Brasil e o mundo, né? Sim. Eu peguei realmente esta frase das suas redes sociais e percebi que realmente é uma referência para você, por isso que eu estou iniciando com esse trecho da música. É preciso ter força, é preciso ter raça, ter gana sempre. E o povo brasileiro é assim, né? O Brasil é assim, né, Fabiana? As pessoas são determinadas, buscam o seu objetivo, né, com muita transparência, com muita idoneidade. E é isso que o Sofá Jurídico também oferece? Sim, o Sofá Jurídico é um projeto que nasceu em 2017, né? Na verdade, eu criei ele na minha cabeça primeiro e agora, o ano passado, eu pude colocar ele em prática, né? E aí ele nasceu para trazer informação realmente para o público. Ele é jurídico, mas ele é uma coisa mais simples, né? A gente consegue transmitir ele para o público em geral de forma mais simplória. Entendi. Não com aquele juridiquês pesado que ninguém consegue entender, né? Então, ele nasceu realmente para trazer informação para as pessoas geral, assim, para o público em geral, certo, né? E falando de assuntos relevantes, realmente, do meio jurídico. A gente já falou de alguns assuntos como temas, questões raciais, questões femininas, né? Então, a gente está abordando vários temas que são, assim, de curiosidade da grande população geral e para ajudar a trazer toda essa informação de uma forma descontraída. E me chama a atenção realmente essa descontração, e é importante você citar o fato de tirar o juridiquês, né? Sim. Nós respeitamos a justiça, respeitamos as determinações judiciais, mas muitas pessoas realmente não têm noção e qual é o significado de algumas palavras, né? Algumas determinações. As pessoas não sabem o que é indeferimento, o que é deferimento. As pessoas não sabem o que foi literalmente determinado. E nós temos, obviamente, em todos os âmbitos, em todas as áreas, profissionais que têm a qualidade e profissionais que não têm. Profissionais que pensam no valor final e profissionais que não pensam. Ou seja, o cuidado para dar o retorno ao cliente é fundamental. Você que é advogada, Fabiana Arantes, sabe muito bem que a maioria do povo brasileiro tem essa necessidade. Muitas vezes
acaba sendo ludibriada por alguns fatos, e eu acredito que o Sofá Jurídico traz esse esclarecimento. O que eu tenho percebido e acompanhado você nas redes sociais e no Sofá Jurídico, já parabenizando você por esta tomada de decisão Muito de criar obrigada. esse projeto, é realmente alcançar pessoas que têm algumas limitações para entender o que foi devolvido nos processos judiciais, é isso? Isso. As pessoas que são mais leigas, né? Que não têm realmente essa compreensão do que é a área jurídica, né? Então, o sofá, ele vem de uma forma simples, inclusive, por que sofá? Porque eu lembrei lá da Hebe Camargo, que entrevistava as pessoas de uma forma muito descontraída, né? Que as pessoas se sentiam à vontade sentada naquele sofá. Então, apesar de serem advogados renomados que estão sentados ali, eles estão ali de uma forma mais leve, né? Não daquela forma que a gente tem do dia a dia, que é pesado, audiência, fórum, aquela coisa quando você está na frente do juiz, aquela audiência pesada. Não, ali é para descontrair mesmo, mas só que trazendo informação. Entendi. Para o público. Com seriedade. Com seriedade. E isso é interessante porque você coloca o sofá e o sofá realmente descontrai, porque está no sofá da minha casa, está no sofá, está num ambiente mais descontraído. E você vem com mais uma temporada do Sofá Jurídico em um ambiente muito agradável, um ambiente muito gostoso, um cenário maravilhoso. Me conta um pouquinho de quais são os projetos da Fabiana Arantes, do Sofá Jurídico. Eu já tive a oportunidade de ver alguns spoilers, né? Você já não deixa as redes sociais cair em desuso, realmente funciona bem. E você traz, né, além do sofá, outras opções, né, para o Sofá Jurídico, para ficar realmente light, num ambiente acessível, digamos assim. Sim, a primeira temporada ela foi aqui em São Paulo, né? Numa casa ali perto do JK. Agora a segunda temporada vai ser na praia de Maresias, em São Sebastião. Que maravilha. Né? Também teremos um sofá maravilhoso, um espaço maravilhoso. Só que estaremos lá com o cenário daquela praia maravilhosa, né? aquela brisa maravilhosa. Então, a nova temporada vai ser agora em Maresias. O Sofá Jurídico continua, o sofá está lá, sim, mas ao fundo o cenário é uma das mais belas praias de São Paulo e do Brasil. Me diz, quando você movimenta o Sofá Jurídico, né, que você acabou de dizer que é importante porque traz grandes personalidades, por que não, né, para o Sofá Jurídico, advogados renomados, pessoas que realmente entendem de determinados temas que são importantes para serem passados, você também investe nesse projeto para que ele possa se movimentar. Por exemplo, está aqui em São Paulo, capital, mas agora está indo para Maresias. Me fala um pouquinho de como funcionam as suas parcerias, como é que você vai buscando esses parceiros para realmente investir nesse projeto que é tão importante quanto para que alcance milhares de pessoas. Os advogados que participam, geralmente são advogados parceiros meus, amigos, porque como eu frequento aí a OAB, né, de Santa Mara, então a gente tem ali muitos amigos em comum. Então, geralmente eu escolho aqueles que querem falar e que querem participar e que têm assuntos relevantes. Inclusive, o meu próximo convidado é um convidado que já veio aqui no seu programa, que é o Dr. Ismar Jovita. É, né? Um querido. Um querido, maravilhoso. Ele vai falar de um tema também relevante aí, né, que é o direito médico. Verdade. Então, ele é o meu primeiro convidado, dando spoiler aí para vocês. Tá, meu próximo convidado lá em Maresias é o Dr. Ismar, né? Então, eu escolho assim, através realmente de amigos que eu tenho, né, de vários advogados que a gente conhece, e através do assunto. O que você quer falar, né? Qual é o assunto que você quer trazer, doutor? Entendi. E aí a gente vai combinando ali e vai acontecendo. E já cria a pauta. Ismar Jovita Maciel, ele que tem um livro escrito chamado Violência Obstétrica, né? Com certeza será um bate-papo muito interessante, esteve aqui conosco. Sim. Nosso programa tem meia hora, a gente tentou desenvolver um pouco mais, mas nós desenvolvemos o trabalho, as falas e as perguntas e respostas, obviamente, para entregar pronto para o Sofá Jurídico de Fabiana Arantes. Tenho certeza que Jovita, o querido Dr. Ismael Jovita Maciel, vai com certeza bater um papo e tirar dúvidas, viu, gente? Violência obstétrica, as mamães, não é isso? Exatamente. As puérperas, fiquem atentas porque é um assunto muito interessante que você vai encontrar no Sofá Jurídico.
Qual que é o YouTube, qual é o caminho das redes sociais quando o Sofá Jurídico já está aí em Rota de Cruzeiro? O Sofá Jurídico está no YouTube, que está como Sofá Jurídico mesmo, com Fabiana Arantes. Certo. E também no Instagram, que está Arantes_Advocacia. Então lá você pode acompanhar o Sofá Jurídico, quais são os temas, quais são as chamadas, quais são os advogados que irão participar. Já está tudo ali. Já está tudo ali. Para que as pessoas possam pesquisar e acompanhar o Sofá Jurídico. Sim. Sofá Jurídico com Fabiana Arantes. Redes sociais, gente, @Arantes_Advocacia. Esse é o caminho para encontrá-la? Esse é o caminho. As pessoas procuram Fabiana Arantes, a doutora Fabiana Arantes, para algumas dúvidas. Como é que funciona essa ideia de consultorias? Porque, obviamente, fazendo o Sofá Jurídico, algumas dúvidas elas são sanadas durante o programa, mas outras podem ser que fiquem pelo caminho, né? E as pessoas comecem a procurar. Essa é a ideia também, para que o Sofá Jurídico possa dar o suporte necessário para os clientes, para os ouvintes, os telespectadores, o pessoal da internet. Fala um pouquinho dessa ideia. Sim, a ideia é essa, dar esse suporte. Inclusive, sim, tem clientes que já me procuram e falam: nossa, o Sofá Jurídico esclareceu aquela minha dúvida, eu tinha dúvida disso, e foi abordado de uma forma muito natural, que eu consegui entender. Então, eu tenho tido, sim, esse feedback dos clientes e das pessoas que acompanham aí as redes sociais. E realmente, esse é o intuito do Sofá Jurídico. O Sofá Jurídico você traz apenas advogados ou tem outras especializações? Se algum juiz quiser participar, ele pode? Como funciona essa sua captação? É realmente só os advogados? Não precisa ser só advogado. Tem que ter algum tema relevante do meio jurídico. Certo. Mas não necessariamente só pode advogado. Ser um pode ser um perito, pode ser um juiz, pode ser uma pessoa do marketing que vai falar como que trabalha o marketing para novos advogados. Que legal. Né? Então, assim, outras áreas podem entrar ali para auxiliar na questão jurídica. Podem fazer essa participação. Sim. Portanto, você que é especialista no setor jurídico, participe. Sofá Jurídico com Fabiana Arantes, que está conosco hoje aqui no programa Personalidades, para avisar você, para divulgar que, olha, o Sofá Jurídico volta agora, pouquinho depois do Carnaval. Tenha certeza que você vai ter mais uma opção, é muita informação com Fabiana Arantes e os seus convidados no Sofá Jurídico. Fabiana, você também é auditora. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, apesar que o foco é falar sobre a importância do Sofá Jurídico, porque algumas empresas, principalmente multinacionais, se preocupam muito com a auditoria, se preocupam muito em estar atentas ao que está acontecendo com o seu compliance, o que está acontecendo com o dia a dia da empresa. Me fala um pouquinho qual é a importância das auditorias estarem em dia nas empresas. Eu sou auditora, eu fui muito tempo, antes de ser advogada, eu fui muito tempo auditora ISO 9000. Olha que beleza, né? Qualidade, né? Qualidade, que trata das normas aí de qualidade. E hoje em dia, como advogada, eu uso a auditoria para entrar em conformidade nos processos. Eu uso isso no meu escritório, eu aplico no meu escritório. Que beleza. E pode ser aplicado também em empresas, né? Para você tratar de todos os passos, todos os procedimentos da sua empresa em conformidade com aquilo que você precisa, né? Tratando com ações preventivas para não acontecer um possível erro e também com ações corretivas que podem, para coisas que já aconteceram, corrigindo também o problema e trazendo uma solução ao problema. Então, a auditoria ela é essencial, tá, para empresas, para os advogados também aí que tem os seus escritórios, é essencial para tratar essas questões e deixar o processo todo em conformidade. Sem dizer que as auditorias, inclusive, fazem com que as empresas, na falta dela, possam perder até uns bons contratos, né? Exatamente. Contratos com os clientes, contrato com os prestadores. É uma das normas necessárias para que as empresas estejam em dia, inclusive com o poder público. Você vai prestar serviço a algumas empresas das prefeituras, do governo federal, governo estadual. Fique atento. E isso são dúvidas, eu puxei
para que você não imagine que somente o Sofá Jurídico vai falar dos assuntos jurídicos, de advocacia, de conflitos. Não, o Sofá Jurídico vai trazer para você temas importantes e fundamentais iguais à auditoria, não é isso? Exatamente. Estou certinho, estou no caminho? Tá, não, você está perfeito. Daqui a pouco eu vou sentar no Sofá Jurídico com certeza, também. Você vai ser meu próximo convidado. convidado. Para contar um pouquinho do que é o Sofá Jurídico. Vamos trocar. Eu acho interessante porque quando eu falo do personalidades, do case de sucesso, é quando você cria um produto, cria um projeto e ele funciona. Isso é um case de sucesso. E o Sofá Jurídico, quando a produção me trouxe, Iris Esperandi, e nós começamos a acompanhar Fabiana Arantes, nós percebemos a importância do Sofá Jurídico. Então, o Personalidades nada mais é do que o caminho de grandes cases de sucesso. Ele foi preparado, idealizado na sua cabeça em 2017? Em 2017, olha só, faz um tempinho, né? E só o ano passado que ele saiu do papel e eu coloquei ele em prática. Só ano passado ele saiu do papel? Passado, porque eu queria uma coisa bonita de se ver, eu queria uma coisa legal mesmo, né? Que com não muita fosse qualidade. jogada no YouTube, simplesmente. Não, tem que ser uma coisa de qualidade. Não vou colocar aí para os meus telespectadores qualquer coisa, tá né? Tá vendo, gente? Então, isso é case de sucesso. É você planejar e produzir. Então foi muito bem planejado e agora ele nasceu, ele está caminhando muito bem, tá? Os episódios que estão no ar, eles estão muito bonitos, com muita informação, vale a pena vocês aí de casa assistirem. Tá? Nós já temos lá 3 episódios com temas, como eu já falei, temas raciais, temas contra a mulher, feminismo. Então temos ali alguns temas muito mesmo importante que vale a pena dar uma olhadinha. Ótimo tema. Mulheres. Elas precisam ainda, apesar de todo o empoderamento, apesar de realmente serem mulheres que sabem o que querem, as mulheres têm liberdade de ir e vir e fazer da maneira como elas querem. Elas têm direito de dizer não e devem dizer não. As mulheres ainda, Fabiana Arantes, dependem do apoio jurídico? Você responde daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Personalidades comigo, Ademelo, estamos de volta. Como dizia o nosso querido professor Raimundo, é VaptVupt. O Edmelo está por aqui no programa Personalidades. Hoje eu tenho a honra de receber a apresentadora do podcast Sofá Jurídico. Vários temas importantes, o juridiquês, como você simplifica isso, como você fala, o que você faz para poder entender alguns termos do seu processo judicial. Edmelo, eu tenho um processo, mas eu não consigo entender, o meu advogado não me deu um feedback, eu quero entender alguns termos, eu quero entender o que é deferimento, indeferimento, eu quero entender o que o juiz determinou, ou seja, tudo isso você encontra no Sofá Jurídico com a apresentadora Fabiana Arantes. Eu perguntei a ela
antes do intervalo, a questão das mulheres, que apesar de todo o empoderamento, apesar da condição em que vive nesse momento, a liberdade de expressão que tem, porque não tinha antigamente, hoje a mulher ela realmente toma conta, né, do que já deveria ter tomado antigamente, ela toma posse, digamos assim, de tudo aquilo que ela deveria ter feito já há muito tempo e que nós teríamos com certeza um Brasil ainda melhor. A mulher tem muito ainda para oferecer ao nosso país, às pessoas, aos companheiros, ou seja, a mulher realmente tem que ser algo muito bem tratado e uma referência para todos nós. Mas a mulher ainda, Fabiana Arantes, depende muito do Poder Judiciário? Depende. Depende bastante do Poder Judiciário, Ed, porque a violência contra a mulher está crescendo muito. A gente vê aí... Que tristeza. A gente vê aí no jornalismo, né? Todo dia tem mulher que morre, tem mulher que apanha. Feminicídio. Sim, hoje em dia tem muito ataque contra a mulher. A violência de gênero contra a mulher, né, tá aí. E a mulher depende muito, muito sim do judiciário. No meu escritório, muitas mulheres me procuram, né, para estar entrando ali com a Lei Maria da Penha, para trazer uma proteção, buscar a proteção, né, de maridos, namorados, agressores, né? Então, infelizmente, a mulher, mesmo com ela, hoje em dia, a mulher sendo mais empoderada, mais dona de si, ainda tem uma parte ali que ainda não conseguiu, né, sair desse problema e precisa sim de uma ajuda técnica. Essa sensibilidade feminina de proteção, de necessidade de realmente estar com alguém que a ama, que a trate muito bem, muitas vezes ela acaba se perdendo aí, né? Porque o companheiro diz que gosta e na verdade acaba tratando como se fosse um objeto qualquer e mesmo com a medida protetiva ainda temos o absurdo do feminicídio, temos ainda o absurdo de ataques que são irreparáveis e incompreensíveis. A justiça está se aproximando disso ou ainda falta um pouco mais, na sua opinião, Fabiana Arantes? A justiça, ela faz sim o papel dela, eu acredito bastante na justiça, ela resolve. Eu acho que você, mulher aí que está sofrendo alguma agressão, não tenha medo de ir lá, de denunciar, né? Eu sei que é difícil, a mulher ela é muito sentimental, às vezes ela está muito apegada àquele relacionamento e às vezes também não é só isso, às vezes ela não tem condições financeiras de sair daquele relacionamento, né? Tem filho, tem isso, então tudo isso pesa numa decisão. Mas é importante buscar o auxílio de um advogado, também de um psicólogo, para conseguir sair, né, desse ciclo, que é um ciclo vicioso. Né? Então, é importante sim, eu aconselho você, se você está aí passando por um problema, me procura, eu vou deixar também minhas redes sociais aqui e a gente pode conversar e eu tenho certeza que eu vou conseguir auxiliar vocês. Ou seja, a música que a Ivete Sangalo lançou para o Carnaval 2025 está perfeita. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, quinto ela, sexto ela. Ou seja, primeiro você, seja homem, seja mulher, nós sabemos que também existem casos, né, de haters, existem casos de pessoas que ficam o tempo todo ali insistindo num relacionamento que já não funciona mais, tanto para homem quanto a mulher. No caso da mulher é um pouco maior e chega a nível de violência inaceitável, mas você tem que ter realmente esse amor próprio, pensar primeiro em você. Eu cito isso porque o Sofá Jurídico ele toca nesse tema. O Sofá Jurídico te orienta, você mulher que está sendo maltratada, violentada, está em casa. Ed, mas eu tenho 3, 4 filhos, é um relacionamento de 25 anos, tudo isso eu não consigo largar, se eu largar eu vou para onde? Se você não largar, o risco de morte é muito grande. Então nós temos que pensar nisso também. Quando falamos de temas jurídicos, não é só ensinar a você entender quais são os termos, mas também a tomar atitudes. O Sofá Jurídico está à sua disposição para isso, com a doutora Fabiana Arantes, toda a equipe, os advogados, para você tratar de vários temas, inclusive do seu tema, tirar a sua dúvida. Eu estou com um processo que está rolando aí há 8 anos, há 10 anos, não vai dar em nada, eu vou lá e vou dizer para o juiz que está tudo bem, mas não está. Isso é mentir para si mesmo, não é isso, Fabiana Arantes? Não, é mentir para si mesmo. Dizer que está tudo bem, sendo que não está, e o processo está rolando. E o processo está rolando. Exatamente. E é como você falou, né? A gente tem que ter o amor próprio, tem que tomar decisões, são importantes. Tudo começa a partir de uma decisão, né? Então, quando você está lá no avião, né? Que o avião está caindo, você não tem que pôr a máscara primeiro em você, depois você põe no outro, né? Isso. Então, isso é importante.
Então, mulheres, tomem a decisão. Fiquem atentas. Fiquem atentas, exatamente. Sofá Jurídico com Fabiana Arantes. Logo depois do Carnaval você vai ter essa temporada aí que vai falar de vários temas com você e é algo fundamental. Não tenha dúvida que vai ser um ambiente bem agradável. Quem diz que só o Mion vai para a beira da praia? Não. Sofá Jurídico também. Fabiana Arantes está à beira da praia, será em Maresias. Será em Maresias, em São Sebastião. Olha que beleza. Quando você está em Maresias, você aproveita o Sofá Jurídico e a cidade também, não? Como é que funciona? Sim, geralmente Fica quando um eu desço, eu tempinho fico lá. um tempinho lá, né, para preparar o programa, preparar toda a pauta e já aproveito um tempinho lá. E se tiver advogados da região também que queiram Sim, participar, como é que funciona? Com certeza, me procure, tá aí nos meus contatos. Quem você é advogado de São Sebastião, cadastrado aí na OAB de São Sebastião, que se eu não me engano é 136, né, subseção. Quiser participar do Sofá Jurídico, está convidadíssimo. É só me procurar aí nas redes. Tá aqui, ó, @Arantes_advocacia. Procure, né, nas redes sociais, manda um direct, bate um papo e com certeza você vai aproveitar esse momento. O Sofá Jurídico estava na capital paulista, agora está em Maresias, pode ser que esteja em outra cidade. E você que atua nessa área, estagiários que queiram conhecer um pouco também, Claro. que queiram se aproximar de Fabiana Arantes para poder conhecer um pouco mais desse mundo, também pode fazer contato. Pode. Você Estou começando a estagiário. carreira, quero Sim. conhecer um pouco mais. Se quiser dicas, estamos aqui sempre para colaborar e para ajudar. Inclusive, a gente vai abrir, além do Sofá Jurídico, ser lá em São Sebastião, agora em Maresias, o Arantes Advocacia, o escritório, vai Certo. ter uma nova filial, uma filial lá também, Que né? interessante. Então, nós temos aqui em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, Certo. e vamos ter também uma filial do Arantes Advocacia do escritório lá em São Sebastião também. Ó, outro spoiler que eu tô dando para vocês. Isso é case de sucesso, meu amigo. Case de sucesso, mais uma unidade, Arantes Advocacia em Maresias. Exatamente. Quando eu falei de estagiários, eu não errei. Não errou. É hora de se aproximar hora da de se Arantes aproximar, Advocacia exatamente. e conhecer um pouco mais desse mundo. Sim. Este mundo jurídico é muito agitado, ele é muito controverso ou é um ambiente apaixonante, Fabiana Arantes? Eu acho ele um ambiente apaixonante porque eu sou suspeita para falar, né? Desde pequenininha eu sempre quis ser advogada, Sempre quis. né? Mas eu também não vou romantizar porque não é tão fácil assim. O Entendi. Começo de carreira é muito difícil, né? Quem está começando, ainda mais quem quer tentar advogar sozinho, né? Que não vai ser funcionário de outro advogado, que quer montar tentar, um vai montar um escritório. É meio complicadinho assim, não dá para romantizar não. Mas é uma carreira que é apaixonante, sim. Os resultados vêm. Os resultados vêm, eu acredito muito na justiça, tá? Ela pode até demorar um pouquinho, mas a justiça sempre é feita. Eu sempre falava uma frase assim, a vida é um processo, mas eu quero fazer do meu processo justiça. Pronto. Frases que nós soltamos aqui no Personalidades. Já tenho uma para anotar aqui de Fabiana Arantes. Sofá Jurídico que começa após o Carnaval, mas nós também temos um tema fundamental. Falei das mulheres aqui, mas existem momentos, Fabiana, que as pessoas decidem adotar um pet, adotar um animal, um gatinho, um cachorro, um papagaio, ou seja, um animal que muitas vezes não se adapta na residência. E a pessoa descarta como se fosse, né, qualquer objeto descartável. Qual é a preocupação? Você que também defende, além das mulheres, defende muitos animais, está muito atenta com essa causa dos animais. Qual é a orientação e a preocupação que as pessoas devem ter quando adquirem, quando adotam um pet, um animalzinho? Muitas pessoas dizem, não, eu não vou ter filhos, a minha atividade é muito... demanda muito tempo, então eu vou adotar um pet, vou pegar um pet porque eu coloco água para ele, coloco ração, viro as costas e fico o dia inteiro na rua e está tudo bem. Qual é o cuidado quando você pensa em adotar um pet? A primeira coisa é assim, tem que ser uma decisão muito bem pensada, porque um pet, ele vive de 15 a 18 anos, mais ou menos. Entendi. É um tempo bom. Então não dá para você pegar um pet depois de um ano, ele está fazendo muita bagunça, ele está comendo isso, e você descartar, igual muitas pessoas fazem por aí, né? Então tem que ser uma decisão bem tomada. O pet ele não é um bichinho de pelúcia que você dá para o seu filho, para ele brincar, né?
é um animalzinho ali que precisa de cuidados, né? Precisa de alimentação, precisa de veterinário, né? Então, é uma coisinha delicada ali. Então, pense muito bem antes de pegar, para não acontecer o que acontece aí, que a gente vê também nas redes, na televisão, os maus tratos, abandono. Cada coisa que a gente vê, assim, que é surreal mesmo, né? Os bichos machucados, Verdade. sangrando, passando fome, magros. Então, realmente, não pode acontecer. Tá, hoje em dia já tem prisão para quem pena de prisão para quem maltrata os animais, né? Não só delimitando a cachorro e gato, mas outros animais também, animais silvestres, né? Então assim tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Tem aí qualquer coisa que vocês virem, souberem, denúncia é muito importante para a gente conseguir acabar com todos esses casos de violência contra os animais. Cuidados que você encontra quando você assistir o podcast Sofá Jurídico. É isso que nós estamos trazendo para você hoje, um case de sucesso que vai abastecer você com muitas informações, vários temas, convidados para lá de especiais, e o próximo que vem aí é o nosso querido Ismar Jovita Maciel, junto com Fabiana Arantes, em Maresias, curtindo a praia, curtindo a brisa e você curtindo o Sofá Jurídico. 30 minutos é o tempo do programa Personalidades, e eu quero nesse momento, Fabiana Arantes, me permita agradecer à empresa 3 Uniformes, o meu amigo Igor Romão, o nosso abraço a todos da 3 Uniformes, que vai presentear os nossos convidados a partir de agora com algumas frases que são impactantes e que o Ed Melo deixa para você analisar no final do programa. A 3 Uniformes fica na Rua Maria Marcolina 200, o Conjunto 3, aqui em São Paulo, capital. Você que precisa de camisetas, você que quer divulgar a sua marca nas camisetas, você que quer, obviamente, uniformizar os seus funcionários, colaboradores, procure a 3 Uniformes, 011 939 32 1399. Está no rodapé, meu querido Igor Romão. O nosso abraço e muito obrigado pelo carinho e pelo apoio aqui no programa Personalidades. A frase de hoje, Fabiana Arantes, é para você. Conhecer a si próprio é o maior saber. Está aqui. Muito obrigado. Nossa, um presente do programa Personalidades e da 3 Uniformes. Eu que agradeço o programa Personalidades, Ed. Nossa, lindo. Conhecer a si próprio é o maior saber. E é exatamente isso, gente. A gente tem que se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente faz a diferença no mundo. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu adorei participar do seu programa. Muito obrigado pelo carinho. Deixe sua mensagem naquela câmera para todos que estão nos acompanhando e com certeza vão acompanhar o podcast Sofá Jurídico. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei falar um pouco do meu projeto Sofá Jurídico. Espero que vocês acompanhem ele aí nas redes sociais, que vocês gostem, curtam, né? E tudo que vocês precisarem, meus contatos estão aqui, né, Ed? Vai aparecer aí para vocês no rodapé da tela, tá? Me procure, me chame no direct, me chame no WhatsApp, tá? Traga o seu problema. Vamos tentar achar a melhor solução sempre, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada aí pela audiência. Parabéns, muito obrigado pela presença. Fabiana Arantes, @Arantes_Advocacia. Procure um especialista e tenha uma vida ainda melhor. Conhecer a si próprio é o maior saber. Muito obrigado pela audiência. Beijo no seu coração e até a próxima. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.